Boa noite, queridos alunos e alunas do oitavo período da EJA CAIC. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, semana passada vocês tiveram a oportunidade de colocarem as tarefas em dia, né? Alguns alunos aproveitaram essa grande oportunidade, né? E outros não, mas vocês podem começar desde já colocar os conteúdos em dia, né? E eu saliento aqui que é de extrema importância vocês assistirem os vídeos explicativos, tá bom? Os vídeos que passo para vocês trazem uma explicação minuciosa dos conteúdos abordados e estudados. Então é importante para você compreender várias temáticas, vários termos, né? Que só passando uma leitura rápida você não consegue distinguir, né? Então, pessoal, essa semana nós vamos fazer, nessa segunda-feira, a correção das tarefas do dia 28, né? Que eu passei como tema aqui, Território Brasileiro e Povoamento, IBGE Brasil 500 anos. Aqui eu fiz uma leitura com vocês, tá? É importante que vocês façam também a leitura individual, né? Dos que colonizaram, né? Os povos que colonizaram o Brasil, certo? Os indígenas, portugueses, negros, espanhóis, judeus, italianos, alemães, árabes, japoneses. Então, esse texto traz, de uma forma resumida, de que maneira eles imigraram para o Brasil, né? Os fatores que resultaram nessa ação deles, né? E o que ocorreu aqui no Brasil, certo? As partes mais importantes. Então, é importante que vocês tenham lido, tá? E assistido ao vídeo passado com as explicações. Aí nós temos as tarefas, né? Nós temos a atividade 1, que era para observar o mapa e colocar aqui na letra A de quais nacionalidades são os imigrantes que chegam ao Brasil. Bastava você copiar aqui as legendas. Todos aqui, tá? Eles estão observando esse mapa, né? Você observa que em vermelho os portugueses foram os que mais colonizaram o nosso país. Depois, em segundo lugar, japoneses, italianos e assim sucessivamente. Mas não importa a ordem, não importa a quantidade. Todos colonizaram, imigraram e foram para o Brasil. Então, você deve citar todas essas nacionalidades: portugueses, japoneses, italianos, espanhóis, bolivianos, argentinos, chineses, alemães, norte-americanos e uruguaios, ok? Muito simples a questão A do número 1. Questão B. Organize os países de origem dos imigrantes, considerando os continentes Europa, América e Ásia. Querido, você tem que saber, né, quais são os continentes do mundo. Se você não sabe de cabeça, bastava você pesquisar no Google, né, um mapa mundi tradicional com a divisão dos continentes, que aí você conseguiria identificar onde estão localizados esses povos, essas nacionalidades, tá? Na Europa, Europa aqui é o centro do mundo, pessoal. Só você dividir o mapa ao meio, tá? Divide o mundo no meio, você tem aqui a Europa, entre a Ásia, entre a África. Então, você identifica aqui italianos, alemães, portugueses e espanhóis, ok? Esses são do continente europeu. Logo depois temos a América. Muito fácil, né, gente? A América aqui, né? Nós temos a América do Norte, América Central, América do Sul. Nós temos aqui os argentinos, uruguaios, bolivianos e norte-americanos. Em sequência, a Ásia. A Ásia é muito fácil. Aqui está a nossa querida Ásia, né? Com japoneses e chineses. Também é muito fácil identificar, tá? Se você errou, confira sua resposta. C. Os portugueses são o maior quantitativo de imigrantes. Apresente dois motivos que justificam o maior quantitativo. Os traços culturais deixados pela colonização e a língua, né? Todos nós sabemos que aqui estavam
os índios que foram catequizados, foi imposta a cultura europeia aqui no nosso país, né? A religião, as relações econômicas, né, mercadológicas, a questão da escola também, né, que teria que ter um modelo de ensino diferenciado, né? Então, tudo isso foi a cultura europeia foi imposta aqui no nosso país, né? São os traços culturais deixados, né? Atividade 2, considerando o município onde você vive, né, Poços de Caldas, quais as evidências de fluxos migratórios você pode identificar? Observe a arquitetura, os nomes de rua, festas e eventos culturais, os sobrenomes. Registre suas descobertas. Então, gente, cada um deve ter posto a sua pesquisa de uma maneira diferente. Na internet, nós temos uma gama de informações. Então, eu fiz a minha pesquisa e expus aqui, certo? Mas você deve, com certeza, né, ter feito a sua pesquisa de uma maneira diferenciada. É bom você observar as fontes confiáveis, tudo bem? Não entre em qualquer site, pegue qualquer tipo de informação sem se certificar se ela é verdadeira ou não, certo? Aqui eu fiz uma pequena pesquisa que fala aqui que a história de Poços de Caldas começou a ser escrita a partir da descoberta de suas primeiras fontes e nascentes, no século XVII, quando o senador Joaquim Floriano Godoy declarou de utilidade pública os terrenos juntos aos poços de água sulfurosa. Determinou também a desapropriação do local. O próprio capitão se encarregou de doar 96 hectares de suas terras para a fundação da cidade. O ato foi assinado no dia 6 de novembro de 1872, data em que se comemora o aniversário de Poços de Caldas. Desde 1886, funcionava na cidade uma casa de banho utilizada para tratamento de doenças cutâneas e em 1889 foi fundado outro estabelecimento para o mesmo fim, captando água da fonte Pedro Botelho. Entretanto, o balneário não existe mais, né? Sendo construído em seu lugar no final dos anos 20, um dos mais belos prédios da cidade. Já em outubro de 1886, Poços de Caldas recebeu o imperador Dom Pedro II para a inauguração de um ramal da estrada de ferro mogiana. E logo 3 anos depois, a cidade foi desmembrada do distrito de Caldas e elevada à categoria de vila e município. Então aqui nós temos traços culturais, traços migratórios, traços geográficos, porque houve uma mudança no território Poços Caldense. Então, dentro desse trecho aqui, nós já temos várias informações, né, dessas mudanças no espaço, de traços migratórios culturais, certo? Sobrenomes conhecidos aqui na cidade até o dia de hoje. Na década de 40, era dos cassinos. A cidade recebia visita de políticos e artistas que frequentavam os salões do Palace Cassino e do Palace Hotel. Todavia, com a proibição do jogo em 1946 e a descoberta do antibiótico, que era mais eficaz para tratar as doenças do que o termalismo, o setor turístico de Poços de Caldas sofreu abalo. A fase ruim só foi superada com a mudança do foco no turismo, visto que a classe média e grandes grupos passaram a frequentar as termas e visitar outros pontos de atração da cidade. Além disso, Poços de Caldas abrigou várias indústrias, impulsionando a economia local. Nos anos 70, a Laticínios Poços de Caldas iniciou sua produção de iogurtes com a tecnologia da francesa Danone, aqui ó, França, né? Foram também instaladas a Alcoa, a Rodia, Ster, Ferreiro Rocher do Brasil, Companhia Brasileira de Alumínio CBA, Mitsui Fertilizantes, Mineração Curimbaba, Cerâmica Tone, Sanitex, entre outras. Então aqui eu já coloquei aquela abordagem diferenciada, né? Diferente do que foi abordado acima, que é a questão da economia, a questão da indústria, né? Aqui na nossa cidade. A Praça Teotônio, aqui já estou na parte do turismo também. A Praça Teotônio Vilela, também conhecida como Praça dos Imigrantes, é composta por um monumento em homenagem aos imigrantes italianos de Poços de Caldas, um tabuleiro de xadrez gigante e uma máquina utilizada para o asfaltamento do município, por muitos confundida como uma locomotiva. Então, quando chegou em 20 de setembro de 1985, através de uma iniciativa da Prefeitura e
da Fertilizantes Mitsui S.A., o lugar foi fundado como Recanto Japonês, como uma homenagem da empresa, que é de origem japonesa, a cidade de Poços de Caldas. Então, aqui mais um traço, né? Um traço dos imigrantes aqui na nossa cidade. A fazenda do Barreiro, em Poços de Caldas, era da família Junqueira, a presença de Martim Prado em suas terras, ajudando a melhorar as raças de animais, certamente indica laços de amizade estreitados. Os Oliveira de São João da Boa Vista estavam ligados aos Junqueira, por laços de parentesco. São oriundos da antiga Vila Caldas, da qual Poços de Caldas foi freguesia. E o casamento entre as duas famílias de elite, os Junqueira e os Oliveira, foram comuns. Então aqui nós temos também uma ligação, né, com sobrenomes característicos aqui da nossa cidade. Essa foi a minha pesquisa, mas cada um tem uma pesquisa diferenciada. O importante é você ter mantido os traços migratórios, né? Diferentes nacionalidades presentes aqui na nossa cidade, características diferentes que mudaram o espaço geográfico em nossa cidade, sobrenomes característicos e famosos aqui, certo? É isso que você teria que ter abordado. Atividade 3, nós temos aqui um trecho, né? Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar, e da necessidade da apropriação do lugar e de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros, né? Certo. A partir da leitura desse pequeno trecho, quais argumentos levantados pelo autor do trecho que comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante? Era simples, né? Por que é importante você valorizar a história do imigrante no local? Do processo de transição do local de origem ao novo lugar e da necessidade da apropriação do lugar de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade. Locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros. Bastava você pegar onde está do processo aqui, ó. Essa parte aqui do trecho é a resposta. Tudo bem? Essa é a resposta da 3A. B. Pesquise na sua residência a origem de pais e avós. Registre o local de nascimento de cada um deles. Caso sejam imigrantes, pergunte o que sentiram quando mudaram de cidade ou país. Essa resposta é pessoal, certo? Cada um na sua família tem uma história diferenciada para compartilhar. Logo após, leia a manchete e responda as atividades 4 e 5. De lavador de carros a microempresário. O imigrante haitiano que conseguiu empreender em Porto Alegre. Steve é dono de uma agência de viagens e câmbio, de uma empresa de importações e de outra de serviços de terceirização. Ok. Atividade 4. A notícia apresenta um haitiano que migrou para o Brasil e obteve sucesso. Descreva o que levou muitos haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. Pois é, pessoal, em 2016 ocorreu algo peculiar. O Haiti é o país mais pobre da América e a situação de pobreza e miséria se agravou ainda mais depois do terremoto que aconteceu em janeiro de 2010. Esse terremoto atingiu 7 graus de magnitude na escala Richter, matou 300 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados. Os anos seguintes a esse terremoto foram de fome e miséria extrema, o que fizeram com que muitos haitianos saíssem em busca de novas oportunidades. Em 2016, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes haitianos em razão disso. Então, o que foi o principal aqui foi o terremoto, né, que ocorreu em janeiro de 2010, que se agravou nos anos seguintes. Que coisa, né? Complicado. Atividade 5. Pesquise em jornais, revistas ou na internet outras populações que migraram para nós nos últimos 5 anos. Registre os motivos das migrações. Também era uma pesquisa que vocês teriam que fazer, né? Mas as principais nacionalidades que tiveram que
imigrar, né? Aliás, tiveram que migrar para o Brasil, são essas aqui, ó. Os principais são os bolivianos, venezuelanos e haitianos. Eu coloquei resumidamente aqui, por razões econômicas e políticas, ok? Olha, nós temos a questão dos haitianos, que eu já citei, em razão do terremoto que ocorreu em 2010, né? Essa catástrofe, ela perdurou por muitos anos e o Brasil abrigou, né, em 2016, um número exorbitante de haitianos. Temos aqui a questão dos venezuelanos também, que eu acho que todo mundo tem conhecimento, né? Da crise política e econômica do governo do Nicolás Maduro, né? Que foi base da imensa migração venezuelana, né? Mesmo sob a pressão internacional e uma grande oposição parlamentar, o Maduro segue no poder, né? Considerado ilegítimo por uma parte da comunidade. E desde 2015, já 1,9 milhões de venezuelanos abandonaram o país, de acordo com uma pesquisa da ONU, né? Trata-se da maior migração na história recente da América Latina. Os países de destinos dos venezuelanos foi a Colômbia, Equador, Peru, Brasil. No fim de novembro de 2018, a Venezuela finalmente aceitou o apoio financeiro da ONU, né? Reconhecendo a crise humanitária no país. Gisela Gomes, professora e mãe, que está citada numa pesquisa que eu fiz, imigrou para o Brasil porque já não era possível cobrir os gastos lá. Ela dizia que os venezuelanos têm uma boa casa, tal, uma boa cama, um bom teto, mas não tem alimento, né? E foi um número grande que migrou para o Brasil nessa época. E aí nós temos também, além dos venezuelanos e dos haitianos, tem também os bolivianos, né? Os bolivianos também tiveram uma expressiva, né, quantidade de migrantes que foram de lá para cá, né? As condições socioeconômicas da Bolívia, os desastres naturais no Haiti e a instabilidade política e econômica da Venezuela podem ser descritos como os motivos principais para os fluxos migratórios de bolivianos, haitianos e venezuelanos para o Brasil, né? Eles têm em comum mais do que pensamos. Trata-se de imigrantes majoritariamente não reconhecidos como refugiados, buscando melhores condições de vida. Sempre, né? As condições socioeconômicas estão na base do fenômeno migratório boliviano. No imaginário da maioria dos bolivianos, o Brasil é um país de oportunidades, com uma população hospitaleira. Uma parte dos bolivianos que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida foi aliciada por traficantes de pessoas que prometeram uma vida excelente, um salário de US$ 1.000 por mês para trabalhar em São Paulo. E na realidade, os salários são muito baixos e muitos bolivianos são explorados nas oficinas de costura, né? Infelizmente, é essa a realidade. A maioria dos imigrantes bolivianos que vão para o Brasil se estabelece em São Paulo devido às oportunidades de trabalho no setor têxtil e da possibilidade, né, deles poderem residirem, né, com parentes já moradores das cidades, né? Então, esse é um pequeno resumo dos imigrantes aqui no Brasil, as nacionalidades que mais estiveram por aqui, né, nos últimos 5 anos. Então, essa é a pesquisa que você deveria ter feito.